Ok. Agora sim. Agora tá gravando. Estamos gravando, porque senão depois eu esqueço. Ai, ai, já aconteceu tantas vezes de eu esquecer de gravar, né? Importante gravar. Nossa, cadê o resto da turma, né? Então, o exercício da semana passada, só vocês duas que entregaram. O resto do pessoal não entregou, então eu não vou fazer a correção hoje. O da Mariana eu já te respondi, né? E a Ariane, Certo. a Ariane tá, né? Tá ótimo. Obrigada. Ficou. Eu acho que tem uma questão aí que ficou, que tá uma causa não bem colocada aí, o resto tá ok. Certo. De forma simples e ficou bem legal, bem bacana. Uhum. A Mariana também pegou bem, né, Mariana? Pegou bem o que era uma coisa e outra, sabe? De relacionar a causa com a causa com a ação. Tava bem legal. Mas aí, como só vocês duas entregaram e o resto do pessoal não entregou, então eu não vou passar esse assunto hoje, porque também não é justo, né? Vocês perderam ali um tempo e fizeram, e aí não é justo, né? Aí eu vou esperar todo mundo entregar. Mas o de vocês já corrigi, já tem as notas e tudo. Beleza? Opa, Diógenes está aí. Oi, Diógenes, tudo bem? Falta a Rayane e o Matheus. Então, pessoal, a ideia hoje, né, é a gente. O que a gente falou, né, na semana passada e continuando nesse assunto, né, uma das coisas mais importantes que tem, né, que o pessoal da qualidade tem que, né, saber fazer é análise e solução de problemas, certo? Então, essa é uma das grandes, não é só essa, né, claro, mas é uma das grandes atividades do pessoal da qualidade. Não que você tenha que fazer isso sozinho, até porque normalmente quando a gente vai tratar um problema, em qualquer que seja o local, né? Qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a atividade, não importa qual a atividade, quando a gente vai tratar um problema, quando a gente tem um problema e precisa investigar, né, as causas, definir ações, né, para resolver um problema, normalmente a gente não faz isso sozinho, né? É sempre importante a gente juntar uma equipe, um time de pessoas com vários conhecimentos diferentes. Eu sei que a gente já falou isso na semana que vem. Mas para um profissional da qualidade, né, o profissional da qualidade é importante que ele entenda as ferramentas e as técnicas de se fazer essa análise de problemas. Por quê? Porque o uso das ferramentas, ele direciona, certo? Porque qual que é a tendência que a gente tem? A tendência que a gente tem, né, como ser humano, né? Quando a gente tem um problema, a gente já vai direto na solução, certo? Então, esta é a tendência. E o uso das ferramentas, ele meio que direciona as pessoas a pensar um pouco fora da caixa, né?
pensar um pouquinho mais amplo. E outra coisa importante na hora de analisar e resolver problemas é a questão de ter pessoas com diferentes habilidades e com diferentes conhecimentos, de diferentes áreas, certo? Que tenham saberes diferentes. Por quê? Porque isso muda um pouco a visão, né? Porque, por exemplo, assim, se você está habituado lá, você está lá na produção, você tem a visão da produção. Se você está, sei lá, numa área de engenharia ou de desenvolvimento, você tem a visão da área de desenvolvimento. Se você está na área de manutenção, você tem o teu pensamento vai estar voltado, né, para a tua área de atuação, é onde a gente se sente mais confortável também, né? Então, quando a gente faz uma investigação, né, de problema, é importante que a gente tenha várias pessoas com diferentes saberes dentro da equipe, para que isso seja mais mais produtivo, né? E o uso das técnicas e das ferramentas, às vezes parece ser assim, mas precisa tudo isso, precisa passar por todos esses passos, para que precisa tudo isso? Eu já sei por que acontece esse negócio. É que muitas vezes, né, a causa raiz de um problema, ela está escondida, né? E para a gente enxergar, é preciso que a gente caminhe, né, que a gente faça todos os passos, certo? Então, esse é uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer bem, análise e solução de problema. Então, a minha proposta hoje é que a gente, antes de entrar numa outra técnica de investigação, que na verdade é assim, o que tem essas técnicas de investigação, né? Que tem no MASP, tem na 8D e qualquer outra técnica de investigação, ela vai juntar algumas ferramentas, né? Das ferramentas básicas aí da qualidade e que a gente já está, sei lá, habituado a usar, o que usa mais, então, Ishikawa, 5 porquês, né, o brainstorming, que são ferramentas básicas, né, o Gucci, que nós vamos usar hoje, né, então, é importante que a gente circule por várias ferramentas, né, por quê? Porque essas ferramentas, elas auxiliam, elas ajudam, elas forçam que a gente faça tem uma visão mais ampla do problema e que a gente mergulhe na causa raiz dos problemas, certo? Então, né, a gente vai continuar usando. Eu passei para vocês, eu sei que eu passei de novo, né, aquele formulário da pizza, né? Esse aqui, vocês lembram dele? Lembram, né? A gente fez a tartaruga, né? Do processo de fabricação de pizza. A gente fez a Casa da Qualidade, né? Com fabricação de pizza, né? Então, hoje, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai circular pela metodologia MASP e a gente vai fazer junto, né? Um processo todo de MASP para a gente treinar. Porque assim, não tem como a gente passar, né? Ou a gente aprender a fazer um MASP, a gente aprender esta ferramenta, que é uma ferramenta complexa, sem ter passado o passo a passo, sem ter feito um passo a passo, certo? Então, hoje a gente vai construir junto, né? Um MASP do processo aí da pizza. Primeiro a gente vai, sei lá, definir o problema,
né, quais são eu passei também para vocês lá um formulário, né? Porque é importante também, né? Quando a gente faz todas essas ferramentas, né, da qualidade, tudo que se refere à análise e investigação de causa de problemas, né, na qualidade, é muito importante que se tenha o registro e o histórico, porque isso, né? Tem sempre no final, né, no 8D, que é outra técnica, né, de investigação de problema, eles falam assim que lá no final você tem um registro das lições aprendidas. Aliás, isto para a área da qualidade, em qualquer coisa, né, que a gente faça, é importante registrar as lições aprendidas. O que é lição aprendida, né? A lição aprendida é aqueles aprendizados que a gente vai tendo no processo. Para que serve isso quando a gente tem registrado as lições aprendidas, né? Quando a gente entrar num outro processo, você revisa quais foram as lições aprendidas de um processo anterior. Para quê? Para que você utilize essas lições aprendidas de um processo anterior para o teu próximo processo de investigação. E cada vez que a gente faz um processo de investigação, um processo de análise de um problema, cada vez que a gente faz, a gente aprende alguma coisa, e é importante que isso fique registrado, e também, né, cada vez que a gente faz um processo desses de análise de problema, a gente aprimora a técnica, né? E é importante o uso da técnica. É importante, pessoal, certo? Então, assim, ó, o uso das ferramentas, usar as ferramentas certas, todas essas ferramentas aprendidas, não é por nada, assim, ó, que assim, os gurus da qualidade criaram essas ferramentas e elas são utilizadas em larga escala pelas empresas. Por quê? Porque isso realmente dá resultado. Isso realmente dá resultado. É muito mais fácil você ter um problema bem investigado, né? E ter a solução correta, chegar na causa raiz, né? A gente vai falar hoje, depois, na técnica 8D, né? O que é realmente a causa raiz do problema? Que é nessa que a gente precisa chegar. Com qualquer técnica que a gente use de investigação, nós precisamos chegar na causa raiz. A causa raiz, se você elimina a causa raiz, este problema não volta a acontecer. Ele não volta mais. Então, é importante a gente chegar na causa raiz. É fácil de achar a causa raiz? Não é. Não é fácil. Não é uma coisa visível. Justamente porque é justamente a comparação que a gente tem com uma árvore mesmo, né? A raiz da árvore não é visível. Então, para a gente achar a causa raiz, a gente tem que futricar mesmo, tem que usar a ferramenta. Beleza? Vamos fazer o nosso processo? Vamos lá? Profe, Oi? a causa raiz não seria o problema direto, né? Não. O problema é o efeito, sempre. Né? O problema é o efeito, né? A causa é sempre assim, ó, por que o problema acontece? E não é só o porquê, né? Você tem que perguntar isso várias vezes. A gente vai passar agora na metodologia, né? E de que maneira que a gente vai chegando no problema. Como que a gente vai chegando? Por isso que a gente não pode investigar vários problemas juntos. A gente tem que fazer um de cada vez. Porque quando a gente junta muitos problemas numa mesma investigação, isso distorce o foco. Né? E daí, chegar na causa raiz aí é ainda mais difícil. É um problema de cada vez. O MASP, vocês viram no exemplo, né? Todo o exemplo que a gente passou,
lá da aula passada, e esse que a gente vai fazer hoje também, não impede que você liste todos os problemas de cara, mas você tem que investigar um de cada vez, certo? Não dá para misturar. É um de cada vez, porque as causas são diferentes de um para o outro, certo? Não é a mesma coisa você ter, sei lá, uma pizza sem sal e uma pizza queimada. Não é a mesma coisa, certo? São problemas diferentes e com causas diferentes, certo? Então, hoje a gente vai tratar de fazer um MASP de uma pizza, certo? Vou compartilhar aqui com vocês o formulário que eu já passei para vocês lá, não. Eita. Eu passei esse formulário aqui, vocês receberam, eu acho, né? Eu passei lá pelo WhatsApp, certo? Então, a nossa proposta hoje aqui é a gente ter, passar o processo, o método de análise e solução de problemas, o MASP. De novo, né, gente? Na aula passada também, a gente passou até a fase 4. Por que a gente vai passar até... Ó, essa aqui é a primeira parte, certo? Que é a identificação do processo. A gente vai só até a fase 4, por quê? Porque é a fase na qual a gente define as ações, certo? É a fase na qual a gente define as ações. Porque da fase 5 em diante, né? São os métodos de implementação das ações e de monitoramento, certo? Que são igualmente importantes, mas para a gente construir um MASP, para chegar na causa raiz, é até a fase 4, certo? Não, a gente não passa da fase 4. Depois, claro, a fase 5 implementa, depois monitora a eficácia das ações, né? Monitora os resultados, verifica se o problema não volta a acontecer, e é isso, certo? Isso é o basicão de qualquer técnica de investigação de problema, certo? Você tem o problema,